Fala, galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar de novo sobre manipulação. Mais precisamente, a gente vai falar sobre o que tem no seu suplemento manipulado. E para isso, eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal minha amiga, Andréia Kamizaki. A Andréia é farmacêutica, ela é CEO da Lantana Farmácia de Manipulação, vice-presidente da Anfarmag aqui em Minas Gerais. Então, Andréia, é um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, adorei, viu? Como é bom a gente quer voltar, né? Muito bom o bate-papo, muito bom poder contribuir. Te agradeço mais uma vez pelo convite, né? Por essa oportunidade de a gente estar né? Interagindo um pouco mais as duas profissões em prol realmente do paciente. Obrigada mais uma vez pelo convite. Isso, eu falo que não tem como desvincular. E na suplementação, né, uma área que eu acabo estudando muito, os profissionais indicam, às vezes, um suplemento, fazem uma fórmula, mas não conhece, não sabe tudo que tem ali dentro. E, às vezes, se você não tem alguns cuidados, isso pode impactar na saúde dos nossos pacientes, né? Então, por exemplo, acho que a gente pode até trazer algumas discussões legais aqui, Andréia, e aí a gente aproveita e tira as dúvidas com a Andréia, né, a especialista. Com relação, por exemplo, à forma química dos nutrientes. Aí eu já vejo o nutricionista fazendo fórmula, aí coloca lá assim, só cálcio, ou então só magnésio. E acha, né, que só tem magnésio ali. Só que o nutriente, os minerais, por exemplo, não vêm sozinhos, né? Eles vêm numa forma química. Então, como que é essa questão de forma química e que algumas pessoas erram na hora que fazem a formulação? Uhum. Então, né, no caso dos minerais, né, nós temos aí os sais orgânicos, os sais inorgânicos e os quelados. E cada um tem os seus benefícios, seus prós e contras aí, né? Então, o diferencial da manipulação é quando o nutricionista pode escolher exatamente, né, a forma química que ele quer. E aí, por exemplo, vamos pensar em biodisponibilidade, né? Falando de uma maneira geral, né? Não entrando em cada mineral, mas usualmente, né, os minerais quelados e os sais orgânicos são mais biodisponíveis, né, do que os sais inorgânicos. Pensando também em relação a efeitos colaterais, né? Os sais inorgânicos, aí são os carbonatos, por exemplo, os sulfitos, os óxidos, têm mais efeitos colaterais do que os sais orgânicos. Então, precisa pensar nisso. Um carbonato de cálcio, por exemplo, né, que pode causar uma prisão de ventre. Então, na hora de prescrever, escolher essa forma química é importante. Já pensando em custo, aí os sais inorgânicos, né, que geralmente nos suplementos industrializados, né, em função de custo, eles estão presentes, então eles vão ser mais baratos, né? Mas aí a gente tem que pensar como um todo, o que eu quero para o meu paciente, né? Se eu realmente preciso de uma forma farmacêutica mais biodisponível, que é o que a gente está sempre buscando, né? E aí também a gente precisa pensar em relação à palatabilidade, né? Porque dependendo da forma farmacêutica, em cápsula isso não é relevante, mas se for num sachê, se for num shot, se for num xarope, né? Essa palatabilidade ela é importante. Então, tá bem atenta a isso, né? Por exemplo, um zinco, né? No caso de sulfato, ele tem um sabor metálico muito forte, né? Então, já não é a forma adequada para um xarope, por exemplo, né? Então, é importante em relação a isso. E o teor também do tomate é importante avaliar na hora de escolher essa forma química, né? Porque, por exemplo, no caso de um óxido de zinco, né? Ele é menos biodisponível, né? Ele tem mais efeitos colaterais, mas ele tem um percentual, um teor maior de zinco, ele tem mais ou menos 80%. Né? Quando eu penso aí num gluconato, num citrato, essa concentração é bem menor. O que isso vai interferir? Eu vou precisar aplicar um fator de correção, que daqui a pouco eu posso explicar o que é, né? Para que eu garanta que aquela dosagem do mineral o paciente vai estar consumindo. Então, quando eu penso numa cápsula, né, que algo que eu vejo muito dos pacientes de não ter uma total adesão ao tratamento, é o número de cápsulas excessivas. Então, quando eu penso assim, eu vou prescrever 200 miligramas de cálcio, 300 de magnésio, né, 30 de zinco, e eu só somo essas quantidades, né, com aquela continha básica que a gente acha que mais ou menos uma cápsula 00 caberia 500 miligramas, e aí já não depende só disso, tem densidade, tem vários outros fatores, só com esses fatores de correção eu já levo isso para 2, 3 gramas de pó. Né? E quantas cápsulas
vão ser necessárias para veicular tudo isso. E aí, na hora que o paciente se depara com 8, 10, 12 cápsulas, ele não consegue aderir, né? Então, conhecer essas formas químicas com essas características, mas principalmente também em relação ao teor, para que ele consiga fazer uma continha básica do volume que isso vai ser necessário para aviar, é extremamente importante, né, na hora de escolher. E aí, essa prescrição precisa ser muito clara, né? No caso de um cálcio. Eu quero um cálcio quelado 500 miligramas. Eu quero um cálcio como carbonato. Aí, usualmente, a gente orienta cálcio, entre parênteses, carbonato, 500 miligramas, ou cálcio citrato, né? Ou não, se eu já quero, se eu quero prescrever na forma do sal, também é possível. Então, eu quero um carbonato de cálcio, 1.250 miligramas, não tem problema. Eu quero um sulfato de zinco, 220 miligramas. Mas, neste caso, o farmacêutico não aplica o fator de correção, porque nós entendemos que o nutricionista, o prescritor, né, colocou aquela dosagem em relação ao sal. Se ele quer do mineral, ele precisa ter esse cuidado de especificar, né, se ele é quelado ou qual é a forma química e colocar entre parênteses, ou, né, cálcio citrato, magnésio citrato, para que a gente possa aplicar essa correção e seja viada exatamente a quantidade aí do mineral que vocês idealizaram para aquela prescrição. E eu falo que isso é erro mesmo, que eu vejo o pessoal prescrevendo errado. E você mencionou o fator de correção, vou aproveitar, já vou até perguntar sobre ele, porque da mesma forma que você mostrou, né, que com o fator de correção às vezes aumenta muito o número de cápsula, a gente, uma dúvida também que sempre o pessoal tem, às vezes ficar alguma substância em excesso, porque, por exemplo, se a pessoa prescreve lá ascorbato de magnésio, 200 miligramas, e às vezes ela colocou o ascorbato em parênteses, ela quer 200 miligramas de magnésio. Só que a gente sabe, às vezes, que a concentração é muito baixinha do magnésio. Então, tem muita vitamina C. Na hora de aplicar o fator de correção, não vai ficar uma quantidade muito exagerada da vitamina C? Como que é isso? Sim, vai. O fator de correção, né? A gente precisa levar em consideração quando esse mineral quelado, a forma que ele vem, a gente precisa fazer essa correção. Então, por exemplo, se um magnésio quelado que vem a 30%, o que significa isso? Que em 100 gramas de pó eu tenho 30 gramas de magnésio. Eu preciso aplicar um fator, para a gente calcular, eu pego 100 dividido por esse 30, vai dar 3,33. Então, se você prescrever 100 miligramas de magnésio, eu aplico esse fator de 3,33 e preciso pesar 333 miligramas. No caso do magnésio quelado, ótimo. Se eu já pego, então, uma outra forma química como um ascorbato de magnésio, o que é o ascorbato, né, de magnésio? É o magnésio com a vitamina C. Neste caso, ele tem aproximadamente 9% de magnésio, né? Isso é corrigido, doutor Márcio, lote a lote. A cada laudo, a gente verifica, existe uma faixa permitida, né, que aquele sal pode estar, mas ele tem um resultado final. Então, se é 9,5, nós corrigimos 9,5. Mas no caso do ascorbato de magnésio, é mais ou menos 9% do magnésio, e ele tem mais ou menos uns 90% de ácido ascórbico, a vitamina C. Então, se você prescreve 200 miligramas de magnésio na forma de ascorbato, eu preciso aplicar esse fator de correção, que vai ser 15, 16 vezes maior. Consequentemente, né? Então, eu vou pesar também uma quantidade bem maior de vitamina C. Neste caso, vai dar quase 3 gramas de vitamina C. Então, isso foi, no caso de 200 miligramas, esse exemplo que nós estamos dando. Então, o nutricionista precisa estar atento se ele quer realmente que ele também consuma essa vitamina C, né? Porque se ela já está prescrita em outra dosagem, se tem outros componentes, então tudo isso realmente precisa ser levado em consideração, né? Na hora de escolher essa forma química que a gente vai aplicar esse fator de correção. Por isso a ideia da nossa primeira pergunta, né? Por isso que tem que conhecer as formas químicas para saber o que tem ali, para não trazer nenhum nutriente em excesso. Andréia, no outro... Até mesmo, desculpa. Pode ir. Até mesmo a aplicação, né? Vamos pensar, por exemplo, no malato, no magnésio de malato, né? Então, precisa entender isso. Neste caso, eu quero só o magnésio, ou eu quero também o ácido málico, né? Para usar para uma fibromialgia, por exemplo. Então, ter isso, porque quando o nutricionista prescreve magnésio de malato 1 grama, eu, como farmacêutico, não entendo que ele quer o magnésio. Eu entendo que ele quer o sal, magnésio de malato,
com essa, talvez, né, para uma fibromialgia, mas a gente não vai corrigir. Agora, se você quer um magnésio na forma de dimalato, a mesma coisa, magnésio, entre parênteses, dimalato, de magnésio elementar, 200 miligramas, que aí sim a gente aplica esse fator de correção. Então, isso é extremamente importante para que seja aviado da forma correta. No nosso outro bate-papo, pessoal, até quem não assistiu, procura no canal que a gente já conversou. A gente falou muito sobre os recipientes, né? E aí vem essa mesma questão, né? De tipo, quando a gente pensa aí no recipiente que está sendo usado, às vezes vir alguma substância que a pessoa não conhece, se o nutricionista não tem o cuidado ali, acaba vindo uma lactose, não é? O que a gente pode entender aí com relação a esses recipientes? Como a gente falou no outro bate-papo, né? Então é bom o pessoal realmente também assistir, porque foi bem bacana, gostei muito da nossa conversa. O nutricionista, ele precisa ter esse cuidado de orientar o farmacêutico se existe alguma característica daquele paciente que a gente precisa estar atento. No caso, por exemplo, uma intolerância à lactose, alguma coisa nesse sentido, né? Porque o farmacêutico vai avaliar aquela formulação e sempre escolher o melhor recipiente, né? Se são substâncias lipossolúveis, precisa de um recipiente, né? Por exemplo, se for uma vitamina K, uma vitamina D, uma vitamina E, né? Ou mesmo, se for, a gente está falando de recipientes no geral, mas, por exemplo, vamos pensar num líquido, numa solução hidroalcoólica, uma solução oral, perdão, né? Então, ela vai ser hidrofílica ou vai ser lipofílica? Então, o farmacêutico pode escolher. Importante o nutricionista direcionar algo que ele não quer que contenha. Eu não quero corante, eu não quero adoçante, eu não quero, né? Eu não quero corante artificial. Isso é importante, uma lactose é extremamente importante, né? Mas o farmacêutico vai precisar realmente, em alguns momentos, né? Adicionar, por exemplo, se a gente pensar numa carnitina, eu preciso adicionar algo para que um cloreto de magnésio, por exemplo, né? Até em sachê, por exemplo, ele é muito higroscópico, né? Então, a gente precisa colocar algo para estabilizar, para ajudar nisso, né? E também, pensando em recipiente, mas não é o recipiente, mas interfere, é no tipo de cápsulas, né? Que nós também vamos enviar. Aí, o nutricionista pode já orientar, por exemplo, se ele quer uma cápsula de tapioca. Cápsula de tapioca, por exemplo, ela é indicada para produtos que vão se degradar na presença de oxigênio, uma vitamina C. Né? Existe um estudo clássico, uma vitamina C, depois de 90 dias, numa cápsula gelatinosa normal, que absorve, né, o contato com o oxigênio é maior, ela se oxida toda. Né? Então, para esses produtos, uma cápsula de tapioca é extremamente indicada. Né? Ou para os produtos higroscópicos, como nós falamos anteriormente, as cápsulas vegetais, que são de hidroxipropilmetilcelulose, ou indicar, por exemplo, algum estilo de vida do paciente, um paciente vegano que fez essa escolha, né? Eu não posso manipular numa cápsula de gelatina, então o farmacêutico precisa ser informado disso. Aí eu vou escolher de tapioca, de vegetal, né? Eu vou fazer essa escolha, se ele não determinar, mas a gente precisa saber dessa característica, né? Dessa individualidade do paciente para que a gente possa respeitar essas escolhas, não só pensando no produto, mas, né, no paciente como um todo, né? E você mencionou aí cápsulas, mencionou outras formas farmacêuticas. Existe uma forma farmacêutica que a gente considere sendo a melhor ou também é na farmácia igual é na nutrição? Porque na nutrição a gente fala assim, tudo depende, né? Nada, tudo depende. Eu já ia falar isso. Não sabe a resposta, responde depende. Existe uma forma farmacêutica que seja melhor de todas ou também vai depender? Não, tudo depende também, né? Eu sempre falo que a melhor forma farmacêutica é aquela que o paciente vai aderir ao tratamento, né? Muitas vezes a gente busca muita atualização científica, os melhores ativos, os melhores artigos. Se a gente faz aquela prescrição maravilhosa, eu avi tudo perfeito, o paciente não adere, ele não toma, de nada adiantou, né? Então, a gente precisa, hoje existem várias formas farmacêuticas diferenciadas, né? Desde um chocolate, de um pirulito, de um strip, ou seja... Cápsula de expresso, que a Lantana exatamente, o Nutri-Expresso é muito bacana. Então, assim, pensando nisso, assim, claro, não é para todos, né? Um chocolate é para todos? Não, claro que não é, talvez nem para todos os suplementos. Nós vamos ter que pensar aí, entra a importância da conversa com o farmacêutico, um produto, por exemplo, que ele não pode com altas temperaturas, eu não posso fazer no chocolate. Se ele não tem uma boa solubilidade, eu não posso fazer no Nutri-Expresso. Tem várias características, né? Mas, muitas vezes, a gente precisa
suplementar muitos ativos, né, vitaminas e minerais, e aquelas múltiplas doses que nós falamos, aquele excesso de cápsulas, vai fazer com que o paciente não vai ter uma adesão ao tratamento. Né? Então, discutir outras formas, ou mesmo o paciente idoso, uma criança, ou seja, aquela individualidade mesmo, o ser humano como ele é, único. Né? Então, não existe, na minha opinião, uma forma farmacêutica melhor do que outra, existe aquela, né, que vai respeitar todas as características fisicoquímicas do ativo, né, para que ele garanta uma estabilidade, mas que sim o paciente possa consumir, né, e aderir ao tratamento para que a gente consiga realmente ter os efeitos esperados. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por esse ambiente do magistral, né? É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu estudo, é uma coisa que eu pratico, né? Porque eu faço muitas minhas formulações na minha prática. Então, eu falo assim, é coisas que tem que estudar realmente, né? Então, a gente precisa, o nutricionista precisa conhecer. A ideia aqui do canal, André, é a gente vir com um bate-papo, trazer algumas ideias, mas dar ideias para o pessoal correr atrás. Então, agora as pessoas vão lá, acompanham a Lantana, que sempre tem coisas na área de nutrição. A gente precisa conhecer mais, então é buscar conhecimento e aprofundar. Então, queria muito agradecer sua participação aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo adorou. E é sempre um prazer ter os amigos aqui com a gente. Eu que agradeço, foi ótimo, né? Não só no da Lantana, no meu Instagram, doutora Andréia Kamizaki, eu também adoro, eu falo com o nutricionista, né? Eu optei por lá falar com o nutricionista, porque realmente é a minha paixão, é onde eu acho que eu consigo realmente, né, ajudar ainda mais. Então, quem precisar pode me chamar no direct lá, estou sempre à disposição. Muito obrigada pelo convite, viu, Tomás? Adorei. Pessoal, então se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações, assim você acompanha todos os vídeos que saem aqui no canal. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha aí com seus amigos, marca os amigos, lembra de curtir e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Tchau, tchau!